Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, o meu nome é Vanessa. Esse é o meu sinal de identificação na comunidade surda e eu faço parte do BLA. Eu sou uma das 3 integrantes junto com a Juliana e o professor Alex, que é nosso professor surdo, e é ele quem ensina a língua de sinais nos nossos cursos. Mas eu tô aqui hoje para ensinar para vocês um pouquinho sobre a gramática da Libras, especificamente sobre fonologia, ok? Nós tivemos essa conversa no nosso curso de Libras presencial e então eu me comprometi em gravar esse vídeo e vou mostrar para vocês 100 sinais que os alunos, quando estão aprendendo, confundem. E porque é muito interessante que essa confusão ela acontece naturalmente e ela faz parte da gramática da língua de sinais. O nome desse conteúdo, digamos assim, né? Dessa confusão porque essa confusão acontece por causa dos pares mínimos. Pares mínimos. Mas o que são os pares mínimos? Pares mínimos são dois ou mais sinais que vão modificar apenas um dos 5 parâmetros. Aliás, um ou até 2 dos 5 parâmetros. Vocês vão ver, conforme eu for apresentando, eu dividi ele conforme os 5 parâmetros, mas vai ficar bem claro para vocês conforme eu for mostrando. Então, é um sinal, aliás, 2 sinais que vai ter uma pequena modificação, mas que muda completamente o significado, ok? Bom, então são 100 sinais aí para vocês aprenderem já e eu já vou pedir para todos vocês se inscreverem aqui no nosso canal, para curtir esse vídeo, para deixar seu comentário, para ir dar uma olhada lá no nosso sinalário que tem muito sinal para vocês aprender. Tem também outros vídeos com muito conteúdo. Se você quiser aulas de reforço aí, aulas particulares de Libras ou aulas de tradução, o professor Alex dá aula de Libras e também a nossa intérprete Juliana, ela dá aula de tradução. É uma perspectiva bem diferente do aprendizado aí da Libras, é bem legal, ok? Bom, então vamos lá. Para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre esses 5 parâmetros. Vai relembrar para vocês quais são esses 5 parâmetros, certo? Então, a gente tem a configuração de mão, que é a forma como a mão faz o sinal. Por exemplo, pode ser conforme o alfabeto ou de uma outra forma. Por exemplo, assim, 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 enfim, né? Eu tenho uma colinha aqui, tá? Além da configuração de mão, que é o primeiro parâmetro, a questão do movimento, tem sinais que têm movimento e outros sinais que não têm movimento. Então, vocês vão ver isso na sequência. A localização, que é aonde o sinal é feito, por exemplo, no peito, no espaço neutro, na têmpora, na testa, no queixo, no ombro, enfim. A orientação e direcionalidade, que é como fica a palma da minha mão para frente, para trás, para o ladinho, para a direita, para a esquerda, enfim. E também o quinto parâmetro é a expressão não manual, que é a expressão facial e a expressão corporal também, ok? Mas vamos lá, vamos começar com os 100 sinais para não confundir mais, tá bem? Lembrando que o par mínimo vai mudar uma coisinha ou coisinha não, né? Um parâmetro ou no máximo 2 parâmetros, vocês vão ver, tá? Eu dividi e eu vou mostrar para vocês a primeira lista que fala sobre a configuração de mão, ok? Então, primeiro sinal que normalmente os alunos, quando estão começando a aprender Libras, confundem muito é eu, com o dedo indicador, eu, e meu. Então, veja que só muda a configuração de mão. Eu e meu, tá?
A localização é a mesma, o movimento é o mesmo, não tem expressão, ok? Então, eu e meu. Vou sempre olhar aqui para minha colinha, tá? O sinal de dó e o outro sinal é medo. Dó eu vou fazer com o dedo indicador deitado aqui no ladinho do peito, do ladinho do coração, tá? Dó. E eu desço, ó. Dó. E no sinal de medo, vai mudar a configuração que eu faço essa configuração de mão aqui, ó. Ainda com o dedo do meio, mas pego aqui. Medo, medo, ok? Depois, o sinal de gostar com a mão aberta e o movimento circular, ó, gostar. E o sinal de saudade, aí com a mão, com a configuração em S. E também o movimento circular, saudade. O sinal de caneta, caneta, ó, com a configuração em Y, caneta. E o sinal de bem feito, bem feito. Aí não tem, ó, eu recolho aqui, fica aqui, bem feito. O sinal de exemplo, também com a configuração de mão em Y, ó, não é tanto um Y aqui, ó, eu deixo aqui mais juntinho, e exemplo. E o sinal de menstruação. Então, eu recolho aqui, não é mais o Y, nesse caso também vai mudar o movimento. Exemplo, eu dou batidinhas, né? E menstruação eu vou passar, menstruação. Tá? Tem um outro sinal para menstruação, que pode ser esse aqui, né? É claro que aqui a gente tá falando sobre uma variação linguística. Existem muitas possibilidades de variação linguística, tá, gente? Bom, o sinal de ajudar, ou melhor, para ficar mais claro para vocês o sinal ajudar com a mão aberta e o sinal de cuidar com a mão em V, tá? O sinal de saúde, de novo com o dedo indicador, eu vou bater dos dois lados do peito, saúde. E o sinal de pastor, com P agora, então, pastor. Saúde com o dedo indicador abaixado e pastor com a configuração de mão em P, ok? O sinal de arroz com a mão na configuração em A, eu faço esse movimento aqui, mas é a mesma configuração. E o mesmo movimento, o mesmo local, com o polegar erguido, futebol. Então, arroz e futebol, ok? O sinal de comprar, comprar. Ó, finaliza em L. Eu tô com o dinheiro aqui na mão, vou lá e comprei. Finaliza em L. E no caso só de pagar, é como se eu estivesse segurando esse dinheiro, ó. Pagar, pagar, ok? O sinal de ler com a mão de apoio e a configuração de mão em V. Então, vai ler, os olhinhos vão passar pela folha. Ler, ler. E o sinal de pintar, pintar, eu vou deixar a configuração de mão aberta e vou passando aqui, ó, pintar, tá? Outra duplinha aí sobre par mínimo de configuração de mão. Junto, falei, me confundi também. Então, o sinal de junto, eu vou aproximar com a configuração de mão em A também, junto. E o sinal de perto, eu levanto o polegar e a orientação também é outra, ó. Junto é os dedos aqui que se encostam, né? E perto, eu vou encostar os dedos no dorso da outra mão, perto. Deixa eu ver se tá dando pra ver melhor, ó. Junto e perto, ok? O sinal de madrinha, madrinha, eu vou fazer uma coxinha aqui, ó. Madrinha, que é como se fosse a bênção, ó. Madrinha, pode até fazer esse movimento pra cima.
E o sinal de sobrinho, que é a configuração de mão em B. Sobrinho. Dá batidinha também. O sinal de sofrer e o sinal de primo. Sofrer é com a configuração de mão em Y. Então, aqui embaixo da barriga, assim, eu vou fazer sofrer, batendo, ó. Sofrer. Nesse caso, também vai mudar movimento. Por quê? Por exemplo, o sinal de primo, a configuração é L. E também o movimento é alternado, ó. Primo, aqui embaixo, é lá embaixo o sinal, mas eu vou fazer aqui na frente para vocês verem. Primo, ok? O sinal de cidade, uma bolinha ou um C, pode ser os dois, mas o principal é essa mão aqui, que é a mão dominante. Cidade ou município. O sinal é com M, município, ok? Um outro sinal que tem bastante confusão é o sinal de porquê, porquê. E o outro é com L, problema, ok? Também mudou um pouquinho a movimentação, né? E o último sinal que faz parte das configurações de mão, da nossa lista de configuração de mão, é o sinal de doce, a mão aberta aqui na frente da boca, um movimento circular, doce. E o sinal de sabor. Aí eu faço um movimentinho aqui, ó. E também tem expressão aqui, ó. Sabe? Como se estivesse mesmo saboreando, sabe? Ok? Vamos para a nossa segunda lista e é a lista mais longa, é a diferenciação dos movimentos. Bora lá. Então, o primeiro par mínimo, que é o mais óbvio, é o sinal de pênis e o sinal de água. Então, sem movimento, com movimento, ok? O sinal de poder. O outro sinal é precisar. Então, não tem movimento e tem movimento. Poder, precisar. O sinal de ajudar. Eu levo para frente, ó. Ajudar. O outro sinal é o sinal de salvar. Salvar. Então, mudou. Um movimento é para frente e o outro movimento é para cima. Salvar. O sinal de saber, eu dou uma batidinha ou então eu puxo, pode ser as duas possibilidades, mas saber com uma mão eu dou uma batidinha. O outro sinal é o sinal de entender, eu balanço aqui essa mão, ok? O sinal de gostar com a mão aberta, fazendo um movimento circular, gostar. E o sinal do mês de agosto. Ó, o movimento, vejam, é para cima e para baixo, agosto. Ok? O sinal de dia, letra D, no ladinho, faço aqui, ó. Ou pode ser ainda aqui, dia, mas vejam como o movimento é um. E o sinal de Deus, o movimento é lá para cima, Deus, subindo essa mão, tá? Um outro sinal, já mostrei esse sinal, que é exemplo, dando batidinha aqui no queixo. E o outro é o sinal de ficar. Aí quem é mais antigo vai saber o que significa ficar, né? Ficar é quando duas pessoas aí trocam beijos, enfim, carinhos, né? Mas o sinal de exemplo e ficar, eu nem sei se hoje fala ficar. Ai, meu Deus, deixa eu tomar água. Inclusive, beba água, que agora no frio a gente bebe menos água, mas precisa. Ok, voltamos. O sinal de sogro, letra S, sogro. Eu vou colocar aqui o gênero, né? Homem, sogro ou sogra.
E o sinal, ó, o sogro, eu só passo aqui na frente, né? E o sinal de solteiro, solteiro, eu faço um movimento circular. Solteiro, tá? O outro sinal, o sinal de não saber, não saber, o dedo do meio no ladinho aqui, movimento para frente, não saber. E o sinal de amanhã, o movimento é para baixo, amanhã. O sinal de pessoa pode ser a letra P, mas nesse caso aqui, para mostrar para vocês, eu vou fazer com o dedo do meio baixo, abaixado, né? Pessoa. E o sinal fácil, fácil, que eu vou subir. Ah, nesse caso também dá, ó, por exemplo, amanhã para baixo e fácil para cima. Pode ser mais aqui no meio também, ok? Se eu fosse pensar na localização, por exemplo, poderia ser aqui, ó, fácil, fácil puxando, localização no queixo, e amanhã a localização no ladinho da testa, amanhã. Aí fica na localização, o par mínimo, né? Agora nós temos 3 sinais que são sobre o movimento. Essa é a configuração e o sinal é chocolate. Eu passo aqui, ó, tá? Chocolate vai passar. O outro sinal que a gente tem é o sinal de nu, então passa uma vez só, nu. E o terceiro sinal, ainda que vai mudar no movimento, é o sinal de faca. Então, não é mais assim, mas é a orientação assim agora. E muda também o movimento, ok? O sinal de amarelo, amarelo. E o outro sinal, que é o par mínimo, é o sinal de perigo. Vai e volta aqui no nariz, perigo. O próximo sinal que a gente tem é o sinal de pão, pão. Tem outros sinais para pão, mas vamos usar esse sinal aqui para exemplificar. Pão, puxando para mim, como se eu quebrasse o pão, tá? E o outro sinal, que é o sinal de ônibus, para frente, então. Para mim é pão e para frente é ônibus, ok? O sinal de maturidade, batendo o dedo do meio aqui na testa, do ladinho da testa, maturidade. E o próximo sinal é o sinal, eu faço um pouquinho mais abaixo, mas pode ser feito aqui e muda o movimento, que é achar, achar. Veja que tem esse movimento de balanço aqui da mão, achar, achar. Ah, eu acho isso lindo. Não é de encontrar, não é nesse sentido, tá? Deixa eu ver aqui minha colinha. Ah, o sinal de ódio, ódio. O movimento aqui, ó, ele é bem pequenininho. E o outro sinal, que é o sinal de esforço, que eu faço com as 2 mãos, e ele é um movimento mais esforço, ó, o movimento é maior, tá? O outro sinal, que é o sinal de caminhão. Ops, confundi, olha só como é fácil. O sinal de caminhão é passando aqui do lado, ó. Movimentos alternados, caminhão. E o outro sinal do par mínimo é o sinal de burro, que aí sim é junto o movimento, ó. Burro. Lembrando, é mais fácil para lembrar que é da orelha do burro, ó, o burro, tá? A outra dupla que a gente tem é o sinal de médico, que esse é o movimento médico, ou sexo, raspando aqui, ó, batendo, né? Sexo. O sinal de aplaudir, com a mão aberta, aplaudir. E o sinal de festa, festa, uma vez só, sem esse movimento todo. Eu levo para cima, festa. O sinal de sujo, configuração com o dedo indicador, ou pode ser em D ou mais sujo. Então, eu vou dar uma girada aqui no pescoço, sujo. E o outro sinal do par mínimo é o sinal de maio, que eu só dou uma batidinha, só dou o toque, tá?
O próximo sinal que a gente tem é o sinal de mais, mais. No dorso da mão, com a palma aberta, aqui com a outra mão aberta, eu levanto, ó, mais, mais. Eu quero mais água, eu quero mais chocolate, eu quero estudar mais, enfim, mais. E aí o sinal de chamar vai mudar o movimento, ó, chamar, chamar. Chama ele para mim, para ele vir aqui. Eu tô precisando conversar com ele. Ah, olha só, conversar, um outro movimento que muda também. Então, mais, chamar e conversar, tá? Vamos ver, o sinal de passado, ó, um movimento lá para trás, passado, e o sinal de calor, quando é aqui na frente. Aí eu posso exagerar e fazer com as duas mãos, mas o movimento é lá para trás, mais lento, e o sinal de calor aqui mais rápido, para me abanar mesmo. O sinal de abacate, um sinal mais curtinho, como se eu fosse tirar o abacate lá da casca, ó. E o outro sinal, o sinal de sopa, e aí vem para a boca, sopa, ok? E o último sinal dessa lista dos movimentos é o sinal de queijo, configuração em L, queijo, e o sinal de sorrir, sorrir. Aí tem o movimento aqui da gargalhada. Eu posso exagerar, usar as duas mãos e fazer aí é uma super gargalhada. Um sorrisinho, um sorrisão. Meu Deus, ele tava super gargalhando. Foi muito engraçado, tá? Muito bem, faltam duas listas, pouquinhos sinais. Vamos lá, você veio até aqui, não esquece de curtir esse vídeo, tá bom? Agora, a lista que vai falar sobre localização e o primeiro sinal, primeira dupla, né? A primeira dupla é o sinal de sutiã, ó, mão em V, sutiã, ou então calcinha, calcinha. Então, muda a localização, aqui e aqui, sutiã e calcinha, ok? O outro sinal é o sinal de cunhado, cunhado, aqui na frente, ó, a letra C, ou o sinal de tio, letra C ainda, e eu mudo na testa. Muda também o movimento, ó, cunhado tem um movimento e tio vai ter uma batidinha. O sinal de conhecer, conhecer, o número 4 aqui no queixo, e o sinal de acusar no nariz, e daí indo para frente. Esse é um verbo que é direcional, por exemplo, eu tô acusando tal pessoa, ou ela está me acusando, ó. Vejam como tem diferença no movimento também. Mas na localização, conhecer e acusar, ok? O sinal de falar com a letra P, falar. Normalmente, falar oralizando, né? Falar, a letra P aqui na frente. E se é uma fala sinalizada, a localização vai mudar porque vai sair daqui da mão. Então, ele falou sobre, mas ele sinalizou, né? Nesse sentido. O sinal óbvio que vocês já conhecem muito, o sinal de aprender e laranja, laranja que pode ser a fruta e pode ser a cor, aprender e laranja, muda o local, né? E o sinal de ouvir, ouvir aqui na orelha, ouvir, e o outro sinal que é o sinal de amar, mudou o local também, amar e ouvir, ok? Última lista, últimos 10 sinais. Então, bora que já tá quase acabando e você já aprendeu. Reveja de novo esse vídeo que tem muito sinal aí para você aprender, tá? Então, agora nós vamos falar sobre orientação e direcionalidade, que é como fica a palma, ok? O sinal de lei, lei, com a mão aberta, com a mão aberta e um L aqui, ó, eu toco o dorso da mão, lei, e o sinal de papel. Veja como a orientação mudou. Tanto a da mão que eu apoio, quanto a dessa mão que tá como apoio para mim, né? Aliás, a mão dominante e a mão de apoio para mim, tá? Então, lei e papel. O outro é o sinal de país,
país, ó, dorso da mão para cima, fazendo um movimento circular, país. No outro sinal, procurar, movimento circular também, mas agora um dorso toca no outro. Então, mudou a orientação e direcionalidade. O sinal de por favor, ó. Orientação e direcionalidade mostrando só aqui a lateralzinha da mão. E com licença, eu vou abrir um pouquinho e mudar, que eu vou baixar aqui a mão e puxar também, ó. Com licença, com licença. O sinal sempre que a gente usa como exemplo, ó. Televisão, o L, duas vezes a letra L, para frente, televisão com movimentos alternados. Também L, também movimentos alternados, mas agora deitado, trabalhar, tá? À frente, ó, televisão e trabalhar, ok? E os dois últimos sinais, que é o sinal de amigo, orientação da palma para cima, a palma, ó, amigo, e coração, coração. Tem um movimento, poderia ser o sinal de amigo e colega também. Mas se eu fizer um movimento aqui, ó, da batida, fica o sinal de coração, ok? Então é isso, vocês viram, tem muitos sinais aí para aprender. Se você não memorizou tudo, volta, assiste de novo, que vale a pena sim. Tem muito conteúdo, tem muito sinal aqui para você aprender. E se você quiser aprender algo novo, alguma dúvida que você tenha, enfim, deixa aqui nos comentários que a gente grava respondendo para você, ok? Também segue a gente lá no Instagram. Bom, já falei, mas vou pedir de novo, né? Se inscreve aqui no nosso canal e curte o vídeo. Beijo!